pessoal, bom, vamos lá, vou contar aqui minha experiência na imigração em época de Covid. Antes de começar esse vídeo, vamos lá, deixa seu like, compartilha ele, se inscreve aqui no meu canal, não custa nada pra você. E aí eu já vou falar sobre todos os procedimentos na imigração, quem fez quarentena no México, como funciona, como é. Então roda a vinheta e vamos pro vídeo. Gente, como é que foi a minha experiência, tá? Eu passei os 15 dias, 16 na verdade, no México e cheguei no aeroporto de Los Angeles, vindo de Cancún. Quando eu cheguei no aeroporto de Los Angeles, não tinha muita fila, tá bom? Bom, poucos voos, vocês sabem disso, né, nessa época. E eu fui ali, eu sei lá, o 10º a ser atendido na imigração. Como eu vim para ficar um certo tempo por conta do meu trabalho aqui, dos negócios, não do meu trabalho aqui, porque eu não tenho trabalho aqui, mas dos meus negócios que eu tenho aqui de intercâmbio, assessorar os garotos que fazem o intercâmbio pela minha empresa. Aliás, segue aí, tá aqui ó, o Instagram da empresa, meu Instagram. E a gente faz um trabalho de intercâmbio e dá essa assessoria para os atletas, para os estudantes atletas. E como eu vim passar muito tempo, o oficial da imigração perguntou para mim: e aí, o que você veio fazer aqui? Eu, como sempre, respondi: tenho negócios, né? Vim fazer negócios. E aí ele me perguntou: legal, qual tipo de negócio? Eu respondi: intercâmbio esportivo. Ele em seguida perguntou: e quanto tempo você pretende ficar nos Estados Unidos? Foi aí que eu travei, tá? E não porque eu ia mentir nem nada, não foi isso. Foi só para conseguir falar em inglês. E isso gerou um mal-estar nele. Ele entendeu que eu poderia estar mentindo, apesar de eu não estar. Então, quando eu falei, ó, eu vou ficar 4 meses, ele falou, não, isso é muito tempo. Isso é muito tempo. Mas antes de eu conseguir falar 4 meses, ele fez assim, mas você vai ficar 3 dias? 3 horas? Sabe, ele deu uma pressionada e aí foi aí a hora que eu... Não, são 4 meses. Ele falou, não, é muito tempo, eu vou te levar pra uma entrevista melhor. E aí me levou pra tão temida salinha da imigração. Eu nunca tinha passado pela salinha, tá? Eu fui muito tranquilo porque não tinha nada de errado, eu tava com toda a minha documentação, com tudo certo, o meu visto é exatamente para isso, então não tinha problema algum em relação a isso. No entanto, lá na salinha é um clima tenso, porque primeiro, eles separam as pessoas que eles sabem que tem alguma coisa errada, então esse é o primeiro ponto. Então tinha gente ali que claramente estava vindo para ficar o resto da vida nos Estados Unidos. Tinha gente de vários países, então todos os que vinham da China, eles mandavam para lá. Então eu vi gente toda com aquela roupa, assim, vou colocar a imagem aqui para vocês verem, assim. E vi gente lá dentro de países da Europa, tá? Então, assim, leste europeu, tinha um rapaz claramente ele do leste europeu, pelo que ele demonstrava ali no inglês dele falando com o oficial da imigração, o policial, né? Então, assim, é um clima tenso. Eu fiquei ali até ser atendido, cerca de 1h40 mais ou menos, até ser atendido, até me chamarem. Quando eles me chamaram, eu sentei na frente do oficial e ele falou, bom, você é o Renato? Sou o Renato. O que você veio fazer aqui? Aí eu expliquei, ele falou, tá. Mas é muito tempo, Renato. Eu falei, não, eu tenho muitos negócios, eu tenho muitos atletas. Só para vocês terem ideia, aqui onde eu tô, na cidade, são mais de 10 atletas. A gente está com mais ou menos 13 hoje, fora os que devem chegar. Então, não é muito tempo, tá? Passar 4 meses, não é muito. E expliquei isso para ele. No entanto, ele quis saber tudo. Ele quis saber quanto eu tinha dinheiro, quando eu tinha dinheiro no banco, no meu banco do Brasil. Então, no banco no Brasil, entendeu? Não é Banco do Brasil. Ele quis saber quanto eu tinha de dinheiro, quanto a minha empresa fatura, né? Ele até entrou no site da minha empresa, do Foot Weekend, da 10, então ele olhou tudo, tá? E eu entendo de verdade, eu acho que faz parte, é o trabalho dele, ele tem que bloquear mesmo. Ele fez algumas perguntas, mas perguntas nada demais, enfim. Ele pediu para ver minha passagem de volta, se eu tinha uma passagem de volta, eu mostrei.
perguntou do meu teste de Covid, se eu tinha um teste negativo de Covid, eu mostrei. Ou seja, eu tive que explicar tudo, tive que explicar onde ia ficar, por que que eu tô aqui nessa casa, né? Quem paga essa casa, tive que mostrar tudo para ele. No entanto, ele foi muito educado, muito paciente, extremamente cordial. Em nenhum momento me senti pressionado ou, enfim, maltratado, muito pelo contrário. Eles são bem gentis, tá? Quando atendem. Pelo menos essa é a minha experiência. Isso foi nota 10. Perguntou quanto tempo eu vou ficar aqui e se eu tenho expectativa de ficar mais que isso. Eu disse que não. Ele falou, quando você pretende voltar? Eu falei, depende, né? Depende do que acontecer em relação ao Covid, né? Eu espero voltar só ano que vem, mas talvez eu tenha que voltar antes. Tá, tudo bem. Enfim, depois de 2 horas e meia, mais ou menos, ali dentro da salinha, ele carimbou meu passaporte e me deu 6 meses para ficar aqui. Eu nem preciso de 6 meses, eu vou ficar 4, mas ele me deu 6 meses, que é o tempo limite para o meu tipo de visto, né? Que é o visto de negócios. E após isso, me liberou, tá? Alguns pontos importantes para vocês saberem dentro dessa salinha, tá? E eu compartilhei isso com os meninos que estavam comigo aqui, que estão morando aqui, compartilhei isso com eles. Primeiro, quando você entra nessa sala, tem alguns avisos do que você pode e o que você não pode fazer. Mexer no celular? Não pode, tá? De jeito nenhum. As pessoas mexem? As pessoas mexem. E o que eles fazem com quem mexe? Eles tomam o celular como se fosse criança. Eles tomam esse celular, pedem a senha, porque eles olham tudo. Então, o que acontece? Eu entrei na sala, entrei, celular no bolso. E eu via mensagem chegando dos meninos que estavam comigo do lado de fora me esperando, né? E eles mandando mensagem, meu relógio alertando, e eu morrendo de vontade de olhar, no entanto, um aviso lá. Eu falei, bom, não vou olhar porque posso criar um problema que eu não tenho. Então, fiquei na minha. No entanto, nem todo mundo consegue, porque dá muita vontade. E as pessoas que acabam pegando, é quase que instantâneo. Eles vão para cima, eles tomam e pede senha, e eles vão e eles olham tudo. Acho que muito por segurança, né? O povo americano ele tem muito disso, né? De segurança. Bom, galera, enfim, é isso que eu tenho para falar, tá? Se você tem a pretensão de vir para cá, tá, para os Estados Unidos, durante esse período pandêmico, você pode vir, faz a quarentena fora do Brasil, fez a quarentena, você vai entrar, muito possivelmente você vai ser, se você não tem um visto específico de estudante, se você vem como turista ou como negócios, muito provavelmente eles vão te separar. Ah, mas eu li que tem gente que eles não separam, passou direto. Acontece também, gente. Mas eles estão separando, tá? Tinha bastante gente lá separada, brasileiro como eu. Eles estão separando, fazendo as perguntas de rotina, só para dar uma atenção especial. Mas principalmente o que eu entendi, para olhar o exame de Covid, ver se está negativado mesmo. Aqui nos Estados Unidos são cerca de 75, mais ou menos hoje, de milhões, 75 milhões de pessoas vacinadas, então é um número muito expressivo, né? Estima-se que cerca de 240 a 260 milhões de pessoas estão aptas a receber vacina aqui. Então é um número considerado bom. Em breve eu trago mais notícias, inclusive se eu vou me vacinar ou não, se eu vou ter essa oportunidade aqui, tá bom? Isso fica para a próxima semana, galera. Valeu! Ah, deixa seu like, se inscreve, não custa nada. Valeu!